Bem, no último vídeo falamos sobre o Sola Escritura, né? Nessa playlist aqui dos solas da Reforma Protestante, tá? Sola Escritura, beleza? E como consequência também do Sola Escritura, nós vamos avançar para o Solus Christus. É isso mesmo, pessoal, esse é um dos solas, uma das máximas da Reforma, que também nos separam, não é, os católicos romanos e também de alguns grupos, mesmo pensando em protestantes, não é? Claro que eu não vou citar nome de nenhuma denominação, não me importa, em falar sobre as denominações evangélicas, porque não dá para ter um controle sobre isso, né? Não tem como dizer que um ou outro acaba negando isso. É mais uma questão de entendimento pessoal. Às vezes a gente consegue perceber alguma denominação que realmente nega a suficiência de Cristo, né? Algum grupo de cristãos que não estão agindo como cristãos quando negam a suficiência de Cristo. O ponto é esse, então, é compreender, não é, que a doutrina ou a máxima do solus Christus, não é? Solo Christus, é uma referência justamente ao que a Escritura nos ensina, certo? De que Cristo é o único mediador. Tudo está centralizado nele, certo? A Escritura toda aponta para Cristo. Desde o começo, desde Gênesis até Apocalipse, o centro da revelação de Deus é o seu Filho Jesus Cristo. Tá? Então essa máxima da Reforma exalta essa verdade, expõe essa verdade, certo? E isso acabou nos separando desses grupos, não é? Inclusive pensando nos próprios católicos romanos, que têm uma visão diferente com relação à suficiência de Cristo também, não é? Porque eles têm toda uma questão, não é, com relação à tradição, à intercessão dos santos, não é? Há vários mediadores que são os santos nesse sentido, e para nós, principalmente cristãos reformados, não é? Essa máxima do Solus Christus realmente é algo muito marcante para nós, tá? E eu posso falar sobre o que a Escritura nos ensina sobre isso. Por exemplo, Atos capítulo 4, que diz bem assim, versículo 11 e 12, versos 11 e 12. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, realmente, o que nós aprendemos na Escritura, não é, é que tudo está centralizado na pessoa de Cristo. Não é? Foi o que o apóstolo Paulo ensinou. Ele deixou tudo, construiu tudo como refúgio, não é, por causa do conhecimento de Cristo. Entende? Entendendo que Cristo é central e só Ele é, tá? Só Ele é. Nós também aprendemos ainda de Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, né? São versículos bem conhecidos dos irmãos. Porquanto há um só mediador, aliás, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E não são esses versículos apenas, né? Há vários textos mais completos que falam sobre isso. Nós pensamos, por exemplo, na primeira carta de João, capítulo 2, não é? Capítulo 1 também, não é? No texto de João, do Evangelho, não é? E outras cartas de Paulo, e principalmente a carta anônima aos Hebreus, não é? Nós percebemos de maneira tão gritante a suficiência de Cristo. Tudo refere-se a Ele, aponta para Ele, não é? Na teologia bíblica verdadeira, né? Bíblica, tudo aponta para Cristo. Não há espaço para colocarmos outros mediadores, porque é um só que dá essa conexão, não é? Entre nós e o Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, Ele é o caminho. Ele é a verdade, Ele é a vida. Não tem como irmos até o Pai senão por Ele. Nós realmente só podemos nos dirigir a Deus como Pai porque Ele, como nosso mediador, como o nosso único caminho e a verdade, nos aproximou do Pai, nos reconciliou com o Pai. Então tudo refere-se a Cristo. E essa é uma consequência da Escritura, não é? Na tradição, não é? A ênfase não é somente em Jesus Cristo. Não é? Infelizmente, não é somente em Jesus Cristo. E, na verdade, muitas pessoas têm pensamentos distintos, tá? Com relação a isso. E esse solus Christus, essa máxima, hoje, infelizmente, ela não é uma marca muito forte nas comunidades cristãs, mesmo protestantes. Infelizmente, não é essa centralização da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Há vários desvios, na verdade, onde pessoas são colocadas, não é? Se no meio católico romano você tem tantos santos, não é, que são venerados, e as pessoas acabam tornando-se devotos, e que são mediadores, bem como Maria é apontada pelos católicos romanos como também sendo mediadora, advogada, não é, o que é algo completamente antibíblico,
mesmo que eles tentem encontrar apoio na tradição, mas para nós, protestantes reformados, a Escritura está acima de tudo, não é? Com relação à teologia da igreja, tudo. Ela é a santa palavra de Deus. Todo o resto que vem depois é a tradição não canônica para nós, certo? Mas mesmo no meio protestante, não é? Ainda assim, nós podemos reconhecer que há dificuldades para isso. Por isso há um desvio e muitos não olham para Cristo como sendo o único, como sendo central à igreja. E desvia então o foco para homens, para líderes, para apóstolos, não é? Para apóstolos, supostos apóstolos no caso, e acabam realmente colocando homens em pedestais e não centralizando a glória de Cristo e Ele como sendo suficiente e o único Salvador. Eu termino então esse videozinho sobre os solos cristos justamente lendo o catecismo aqui de Heidelberg, né, do Dia do Senhor 11, pergunta 30, que diz bem assim. Vou ler as duas perguntas. Pergunta 29, que fala bem assim: por que razão o Filho de Deus é chamado de Jesus, que quer dizer Salvador? E a resposta: porque ele nos salva de todos os nossos pecados, e porque em nenhum outro devemos buscar ou podemos encontrar salvação. E aí a pergunta 30. Aqueles que buscam com fervor a sua salvação ou bem-estar nos santos, em si mesmos ou em outra coisa qualquer, também creem no único Salvador Jesus Cristo? E a resposta: não. Embora se gloriem nele com palavras, eles na verdade negam a Jesus como o único Salvador. Pois das duas coisas, só uma é verdadeira. Ou Jesus é um Salvador incompleto, ou aqueles que pela verdadeira fé aceitam esse Salvador têm que achar nele tudo o que é necessário para a sua salvação. Não é? Então, é esse o ensino que nós temos aqui no nosso Catecismo Reformado, não é? Esse é o ensino dos apóstolos, não é? Nós podemos encontrar isso nas cartas, justamente a centralização da pessoa e da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso podemos reafirmar hoje, não é? Ainda no século XXI, solos Cristos.